Declara isso como uma aliança diante do trono de Deus, em nome de Jesus. Você foi marcado para servir o governo de Deus nessa terra, nesse nosso país, em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos, boa noite. Olha que bênção o nosso mapa do Brasil ali em cima no telão, abraçado pela bandeira brasileira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que unção esse começo de culto. Que unção nesse lugar, que unção nessa igreja. Como Deus é maravilhoso. Nós poderemos ir agora para nossas casas e ir embora cheios, é verdade ou não é? Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando Deus tem um propósito, quando Deus marca uma data, nunca é à toa. Então, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, ó Pai, com maior sabedoria, Senhor, que nós podemos sair daqui para servir sua nação, ó Pai, que nós podemos sair desta igreja hoje, entendendo qual é a nossa, tamanha a nossa responsabilidade no domingo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abra nossos olhos, abra nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, que honra, que glória, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje, de podermos nos reunir aqui na igreja, para falarmos um pouco do Brasil, um pouco de política, e um pouco de Deus. Isso significa que, por enquanto, por hora, nós ainda temos liberdade. Liberdade para falar as coisas de Deus e liberdade para nos reunirmos. Uma liberdade na qual nós não podemos negociar e abrirmos mãos. Amém? E daí vocês podem perguntar, mas pastor, o quê? O que Deus tem a ver com política? Muitos, eu tenho certeza, que vieram hoje aqui perguntando isso. O que Deus tem a ver com política? O que eu tenho a ver com política? Muitos bispas não vieram pensando nisso. O que eu tenho a ver com política? Por favor, mídia, coloca para mim Mateus 27, 15. Uma hora chega. Nós queremos. Pronto. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Neste momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes, os líderes do povo, convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou uma vez: qual de vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Solte Barrabás. Pilatos perguntou: e o que eu farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por que quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. O que política tem a ver com religião? O que religião tem a ver com política? Nesse primeiro texto a gente consegue perceber ou não? Há aqui uma lei desenvolvida por um ato político. Fizeram lei. E essa lei permitia que nessa data alguém fosse solto pelo povo. E o povo entrou em votação. E o povo escolheu. O povo escolheu quem vivesse. E o povo escolheu qual seria aquele que deveria morrer. E o povo escolheu que deveria morrer a Jesus Cristo. Então nós aqui já podemos perceber que política e religião têm tudo a ver. Nós podemos aqui perceber que as escolhas que nós fazemos determinam o futuro de uma nação. Ah, mas era plano Jesus morrer.
Mas será que a população estava pronta para fazer aquela votação de forma correta? Para entender qual era o momento que estava acontecendo? Será que a maioria, nesse caso, foi inteligente ou não? Aqui na igreja, se mandasse vocês escolher Barrabás ou Jesus, quem escolheria Barrabás, levante a mão. Parece que todo mundo é unânime aqui. Escolheria Jesus. A política, ela é a parte do cotidiano do cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que nós deixamos vago, abre um espaço, não é verdade? Se eu estou aqui, pregando para vocês hoje, se a bispa está pregando, se a pastora Paula está pregando, esse espaço do púlpito está ocupado. Se nós não quisermos mais saber da igreja, se nós não quisermos mais saber do púlpito, o espaço aqui está livre. Concordam comigo? E vai se levantar alguém nesse espaço. Mas se nós largamos a igreja, quem falou que esse espaço vai ser levantado por alguém de Deus? Pode ser levantado pelo inferno. Os cristãos, olha, eu lembro quando eu era criança, que tinha uma mulher que trabalhava em casa, e ela não podia ouvir nem rádio nem TV. Então eu estava lá vendo TV Colosso. Quem lembra da TV Colosso aqui? Tá todo mundo novo. A mídia lembra da TV Colosso? Não sabe nem o que é a TV Colosso. Eu estava lá vendo a TV Colosso, ela passava assim na sala, ela virava o olho, tampava assim, eu não posso ver esse negócio do capeta. Eu não posso ver esses cães do demônio. Coitadinho dos cachorrinhos. Agora eu lhe pergunto, a TV é do maligno? Vai sair um capeta de dentro da sua televisão? Naquela época, uma televisão de tubo, era uma caixa quadrada, não era fininha como é hoje. Ia sair um capeta de lá de dentro para me pegar? Não. O problema não está naquela caixa que passa imagem, meus irmãos. Longe disso. O problema está na programação que a TV transmite. O problema está na programação que o rádio transmite. O problema está no conteúdo. Hoje nós temos o Netflix. Todo mundo aqui deve ter um programa de streaming aqui. Tenho certeza. Aquele que passa filminho. Você tem, pastora Paula. Você cancelou porque tem muita coisa do maligno no streaming. Tem desenho infantil que fala abertamente sobre coisas do maligno, sobre questões sexuais, e daí os pais estão optando por cortar, por cancelar. Então você tem conteúdo bom e tem conteúdo ruim. É ou não é? Mas por muito tempo nós cristãos começamos a falar que a TV era do capeta. Então nós abrimos espaço para o capeta. Porque tudo que está ocupado, tudo que está vago é ocupado. E daí o capeta começou a ganhar uma programação muito interessante. O capeta começou a se aproveitar, a colocar programações que faziam com que as pessoas fossem se degradando, e fazem cada vez mais. E aquilo que ofendia começou a ganhar cada vez mais força, até chegar hoje no momento que as pessoas acham normal, tanto absurdo, que passa na televisão, porque nós abrimos mão. Se nós tivéssemos naquela oportunidade falando, a TV não é do capeta, a TV só passa um conteúdo, e nós vamos colocar um conteúdo que preste, um conteúdo cristão, será que hoje estaríamos diferentes no mundo? Eu tenho certeza que sim. Então nós cristãos somos muito culpados pelo que está acontecendo. Não adianta pegar e reclamar e apenas choramingar. Está na hora de levantarmos nossas mãos e nos mexermos. Quem concorda comigo, diga amém. Está na hora de nós tomarmos frente das coisas. E esse momento, não só nesse momento, mas já faz algum tempo, o diabo vem se aproveitando muito de algo chamado política. Meus irmãos, não subestime a inteligência do diabo. Nós subestimamos a força, amém? Porque Deus é infinitamente maior que o diabo.
Mas o diabo é inteligente, ele é astuto, e ele vem utilizando-se da política para fazer o trabalho e o projeto dele. Eu entendo que nós, a maioria de vocês que aqui estão, podem falar assim: eu estou cansado de política. Eu estou cansado de tanto roubo, eu estou cansado de tanta corrupção, eu estou cansado de tanto abuso, eu estou cansado de ligar a TV e só ver desgraça, eu estou cansado de ligar a TV e ver o poder judiciário que deveria estar do nosso lado, tomando conta de nossas leis constitucionais, fazendo leis absurdas, fazendo absurdos. Eu estou cansado e eu concordo e dou razão a você, porque eu também estou cansado. Agora, não é porque estamos cansados que estamos derrotados. Não é porque estamos cansados que vamos deixar de lutar. Quem aqui acordou cedo hoje? Muita gente. Eu tenho certeza que quando seu celular despertou, você estava cansado. E você fala: eu não vou acordar para trabalhar. Mas foi trabalhar? Glória a Deus. Sabe como é que funciona meu despertador, meus irmãos? Vocês sabem como é que ele funciona? Ele começa a tocar. Eu quero que ele pare de tocar. E sabe o que eu tenho que fazer para ele parar de tocar? Uma conta matemática. E não é uma conta matemática, são 3 contas matemáticas. Para você ficar bem nervoso e para o seu cérebro já acordar. Quanto que é 15 mais 3? Sei lá quanto que é esse trem. Você nem enxerga os números. Daí você põe o número errado, ele falou: pois errado, e fica tocando. Olha, aquilo é uma bênção. Eu indico o meu despertador para vocês. Mas mesmo cansado, a gente acorda, a gente faz o cálculo. Tem muito cristão que fala assim: eu não quero saber, eu vou deixar na mão de Deus. Eu vou deixar tudo nas mãos do Senhor. Tá certo? Amém? Mas quem vai aparecer na urna eletrônica para votar, pôr a mão lá, é a mão de Deus. É a sua mão que vai votar, infeliz. Para de falar que você vai deixar na mão de Deus. Deus te deu mão para votar. E se não tiver mão, deu pé. E se não deu pé, deu a boca. De algum jeito vai votar. É a tua mão que vai pôr lá na urna. Para de falar que você vai deixar na mão de Deus. Para de terceirizar a sua responsabilidade de chegar na nossa maravilhosa urna eletrônica, que apenas países como Butão e Bangladesh, quem é que sabe onde fica Butão? Butão e Bangladesh usam a nossa maravilhosa urna eletrônica. Nós temos essa tecnologia maravilhosa, então temos que ir lá e apertar e confiar que essa urna que só tem no Butão, Bangladesh e Brasil, olha que interessante, 3 mesmo, né? Funciona. Né? Porque nós não temos um comprovantezinho lá para provar em quem a gente votou. E a bispa fala assim: vamos parar com esse negócio de que o voto é secreto, que não posso falar para quem que eu vou votar. Tem que falar mesmo. O secreto, meu irmão, é que tu vai chegar lá naquela cabininha e naquele momento é você e a urna e os numerozinhos. Aquele momento é que é secreto. Então você vai chegar lá, não vai deixar para lá, igual a bispa falou, vai pôr o seu númerozinho e vai votar na pessoa em que representa os seus interesses, nas pessoas em que representa os interesses cristãos. Amém? Mas vamos supor que você quer deixar para lá. Vamos aqui pensar aqui, tá certo? Vamos voltar lá atrás, na época de Hitler. Quem já ouviu falar do Hitler, do bigodinho? Todo mundo já ouviu falar de Hitler. Amém? O que o Hitler fez? Ele passou a perseguir os judeus, não foi isso? Levando-os para os campos de concentração, fazendo-os trabalhar de forma forçada e depois os matando. Então vamos dizer que você estivesse na Alemanha naquela época. Você ia optar por: eu sou isento, não quero saber. Você ia concordar com matar cristão ou você não ia concordar com matar os judeus? Que lado que você estaria?
Se você falasse como Pilatos, eu lavo as minhas mãos, será que você não estaria sendo conveniente? Então, quando você fala assim, eu não vou votar, eu vou pagar a minha multa. Não sei nem quanto é que está a multa. É barato. É muito baratinho. Eu vou pagar a minha multinha, eu não vou votar. Nem branco, nem nulo, nem nada. Eu vou ser um zero à esquerda, igual nós falamos no culto de quarta-feira passada. Tá bom. Só que esteja ciente que você está conivente com o resultado que vai acontecer assim. Ah, mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes, qual que é a importância do meu voto? Se não fosse importante, não seria obrigatório. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Amém? Então você vai lá e vai votar. Eu votava em São Caetano do Sul. Sabe onde fica São Caetano do Sul? ABC Paulista. É lá que eu sou. Eu peguei o meu título de eleitor e transferi aqui para São Sebastião do Paraíso. E vou fazer a minha votação. Né? Eu sei que a gente está falando aqui, e quando vocês estão pensando nessas eleições, natural que venha na cabeça de vocês assim, está falando de presidente. E presidente hoje em dia é direita e esquerda, só tem dois. É verdade, só tem dois. O resto está lá para encher linguiça. É verdade, ué. Tem dois. Um que usa cor vermelha e um que usa cor do Brasil. É dois que tem ali. A gente está polarizado. Vocês sabem como é que surgiu o direito e esquerda? Posso falar aqui rapidamente? Surgiu na Revolução Francesa com um rei chamado Luís XVI. Luís XVI, ele era um rei em que a corte dele é meio igual ao Brasil, sabe? Onde a corte é sustentada pelo povo, arranca tudo do povo e vive tudo como rei. Aliás, o Brasil é um país maravilhoso, que aqui se tem rei. Você vai para Brasília, é o Palácio da Alvorada, é o Palácio do Governo, é palácio para todo lado. Fernando Henrique falou que ele descobriu que não era presidente quando ele teve que ele abrir a própria maçaneta da porta. O negócio aqui é assim, tá certo? É um rei. E lá, quem era a favor do rei ficava na direita, quem era a favor de uma reforma, de uma revolução, que foi a Revolução Francesa, ficava do lado esquerdo. É assim que surgiu a direita e a esquerda. Houve a queda da Bastilha, a Bastilha caiu, a esquerda ganhou, e não é por isso que melhorou. Era pior, ou tão ruim quanto era o rei, que mandaram guilhotinar o rei, e que o inventor da guilhotina foi guilhotinado também. Olha aqui. Coincidência. E o nome dele é alguma coisa guilhotiné, em francês. Eu não sei o nome dele, mas é por aí, guilhotiné, alguma coisa assim. Sabe por quê? Os oprimidos tendem a se tornar opressores quando chegam no poder. Quem aqui nasceu, pelo menos em 80? Nossa, está todo mundo novo aqui, né, gente? Quem nasceu antes de 80? Até 80, gente. Tem um monte de velho aqui, ué. Por favor. Um monte de velho. Vocês podem passar creminho, podem fazer botox, mas tem um monte de velho. Amém. Tem tecnologia para isso. Nós vimos um presidente, barbudo companheiro, que em 89 disputou sua primeira eleição. Muitos vão lembrar, eu lembro. Ele chegou com um ar de humildade, metalúrgico. Meu pai é metalúrgico, tá certo? Meu pai é industrial. E meu pai tinha empresa em Diadema. E eu, pequenininho, eu nasci em 88, tinha uma... Mentira. Eu, pequenininho, me lembro que havia comícios, e greves, e incitação de greve, incitação de greve, incitação de greve. E aquele que não queria participar da greve, apanhava feio. Era pancada. Eles amarravam as pessoas que não queriam passar em uma corda. Aquele tanto de gente iam batendo, isso ninguém me contou, isso eu vi. Meu pai teve que esconder, muitas vezes, pessoas no sótão da empresa para que não apanhassem. E essa pessoa que era de esquerda, que era o libertador de oprimido, se passou a opressor. Eu não estou falando aqui que você tem que ter lado, não. Eu falei que tem dois. É um direito ou um de esquerda. A gente não deve brigar. Porque político não é partido de futebol. A gente não tem que amar político, é o que a bispa falou, quem tem que amar os políticos são a família do político.
Eu vejo muita gente que diz, meu amigo, isso não é time de futebol. Aliás, é uma loucura você ser maluco por um time de futebol. Pensa só, né? Negócio meio doido. Eu sou santista. É meio de doido isso. Ainda ser doido ainda mais porque é santista, né? A gente não tem que brigar na igreja porque é de direita, de esquerda. A gente não tem que odiar o nosso irmão, brigar pelo nosso irmão, lutar com o nosso irmão, porque ele é diferente. Não! A gente tem que lutar pelos princípios bíblicos e princípios cristãos. E isso a gente tem que fazer. E eu creio que hoje estamos aqui no meio de cristãos. Eu creio que eu estou no meio de irmãos. Tem alguém que aqui, que é filho, que não seja de Deus, me fala, daí eu não te chamo de irmão. Mas eu creio que todos aqui são filhos de Deus e são meus irmãos. Então, como os irmãos, a gente tem que brigar por um princípio único, que é o cristianismo, que é a Bíblia, que é os bons costumes. Amém? Eu passei um texto bíblico aqui, falando sobre Barrabás, Pilatos e Jesus. E se a gente pega a Bíblia, a gente tem diversos princípios bíblicos. Paulo se usou demais da política, se utilizou ou não se utilizou? Quando ele era para ser açoitado, ele falou, opa, vocês vão açoitar aqui cidadão romano? Eu sou cidadão romano. Ele se aproveitou do quê? Da política, das leis. Ele sabia como andar e agir das leis. Por força política, Paulo chegou ao longe, inclusive em Roma, por conta de política. A gente pode pegar aqui algo que foi extremamente importante na história. Esther. Eu já preguei sobre Esther aqui. Acho que foi no passado. Por que os judeus não foram mortos quando Amã pediu? Porque Esther chegou na cúpula da política e falou, revoga essa lei, rei. Foi ou não foi? Então a gente vê que a Bíblia ela é cheia de política. E a Bíblia é para o povo de quem? Se nós vamos raciocinar, se nós somos povos de Deus, a política é para quem? É para nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as leis que nós vamos aceitar. Quem se lembra, já faz muito tempo do Covid? Outro dia. Um terror que veio da China, que matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. Acho que no Brasil foram 600 mil, não é verdade? Alguns aqui tiveram verdadeiros milagres, porque pegaram Covid. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa igreja pegou uma vez ou mais de uma vez. O Felipe, que eu não sei onde está sentado, cadê o Felipe? O Felipe está por aí. Ali, ó, Felipe ali. O Felipe, queriam chamar ele para o Fantástico para pedir música, porque ele pegou Covid 3 vezes. E outro dia fez exame para ver se não era a quarta. O Felipe não fica gripado, ele pega Covid. Mas amém, que ele é muito resistente e nada acontece. Mas nós vimos no Covid o que a política fez. Cada prefeito agia de uma forma. Tem uma cidade pequenininha que nem lembro o nome, deve ter 5 habitantes. O cara pôs montanha de terra assim para não entrar carro. Indo para Mococa, Arceburgo. Pô, não, aqui não. Aqui eu mando assim. Uma vez estávamos fazendo culto para 10 pessoas na igreja. 10 pessoas, 20, sei lá. Não tinha quase ninguém na igreja. Porque tinha as restrições, porque cada um andava com a sua loucura mental, né? Cada político fazia uma coisa. Você estava na praça, era pancada. Quem chegou a ver isso? Araraquara, governo PT. Pancada, prisão, está na praia, cadeia. Tu pode matar, mas tu não pode andar no parque. Loucura. Chegou a fiscalização aqui, eu não sei quem estava aquele dia, eram pouquíssimas pessoas. A mulher entrou me chamando de assassino. Assassino. Falei, por que eu sou assassino? Porque tem 2 pessoas sentadas uma do lado da outra. Eu falei, é casal. Estava o Ismael, a Paula e a Teté. Olha aquilo. Eu falei, mas família. Assassino. Eu falei, você dorme com seu marido? Durmo. E depois, quando você vai no banco, é um lá, outro cá? Quem lembra do banco?
O banco abria 2 horas por dia. Era aquela fila, todo mundo juntinho. Por quê? Não, porque das 8 às 9 o Covid não pega. Em vez de deixar o trem aberto o dia inteiro. É verdade ou não é? Pizzaria em São Paulo, Dória. Ele abria a pizzaria às 10 da manhã. Eu não sei o que acontecia. Então, olha para você ver. A gente foi manipulado de uma forma ou ignorante ou intencional por poderes políticos no mundo inteiro. Igrejas foram fechadas. Pessoas apanharam. Vocês lembram disso? É outro dia aqui, meus irmãos. Igreja não era considerada essencial. Então, se tem alguma coisa acima de Deus, alguém me fala, porque eu não conheço. Eu não conheço nada acima de Deus. Mas os políticos acham que estamos acima de Deus. Eles acham que eles estão acima de tudo. A gente vem vivendo tempos sombrios, eu sei, são sinais dos tempos, eu sei. Querem confundir nossas mentes. Querem fazer com a gente que a gente seja atrapalhado. A gente pode ver como o povo está confuso com essa questão de ideologia, né? Não só ideologia de gênero, não, mas a ideologia do como é que chama aquela? Linguagem neutra. Não pode falar ou não pode falar o. Recentemente teve um professor que deu 0 para o aluno e reprovou o aluno porque ele escreveu um trabalho em linguagem neutra. Olha que loucura. Estão confundindo cada vez mais a cabeça dos nossos jovens. Qual que é o motivo que querem fazer isso? Quanto mais você tem uma população confusa, quanto mais você tem uma população fragilizada, mais fácil você os controla. Mais fácil você os faz pensar em coisas que não têm a menor importância para você fazer algo que ninguém percebe. Vamos discutir o pronome neutro enquanto eu estou acabando com esse país e fazendo com que os meus interesses estejam acima de tudo. Não é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos para muitas pessoas. Sou eu acima de tudo e eu acima de todos. Infelizmente a gente vem visto isso. Querem se preocupar nas escolas mais com banheiro misto do que com ensinar matéria. Os jovens aqui chegam para mim e falam que os professores, em vez de ensinar, ficam falando besteira, que não tem nada a ver com a matéria. Os jovens chegam para mim na igreja e falam que o professor chega doido de maconha para dar aula. Estou falando mentira, estou mentindo? Hein, jovem? Chega muito doido. É verdade, bispo. Me falam. É de ficar desesperado. Você tem jovens saindo da escola que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem interpretar um texto. Estão fazendo das nossas crianças, dos nossos jovens, analfabetos funcionais. Quanto mais ignorante a população, mais você os controla. E a comunidade evangélica Rema não deixa com que as pessoas sejam ignorantes e sejam controladas. Amém? Aqui você aprende a verdade em tudo. A verdade bíblica, a verdade da sociedade. Porque também tem um monte de igreja aí confundindo até a Bíblia. É ou não é? Ah, não, mas lá de 2003 até 2014, o PT abriu 200 faculdades. Vai ver as faculdades que foram abertas. Você não dá base, você tem um analfabeto funcional para colocar o cara na faculdade, e o cara sai da faculdade sendo analfabeto funcional, mas doutrinado. E os professores que foram doutrinados hoje, ontem são os que doutrinam no dia de hoje. E meus irmãos, essas eleições aqui vão definir, pelo menos, os próximos 100 anos. Vão definir os próximos 100 anos. E misericórdia do que está para acontecer. Misericórdia do que vem acontecendo no mundo. Sabe, eu tive a oportunidade de ir para muitos países
que são controlados por pessoas que não têm o menor escrúpulo de Deus. França, onde está o Moisés, ele fala cada absurdo para a gente. A Espanha, que eu tenho um contato um pouco maior, misericórdia do Brasil acontecer isso. Tanto que eu voto na Espanha. Faço questão de votar. Eu recebo a minha cartinha, vou e voto. Porque, como cristão, eu tenho a obrigação lá. A maioria não sabe nem quem é Deus, nem quem é Jesus. Já incutiram na cabeça das pessoas coisas terríveis. E a gente não quer que isso aconteça no Brasil. A gente não quer que façam de nós cobaias, que coloquem coisas pela nossa goela. Se tivermos um governo que está prestes a voltar, a coisa vai ser pior. Você acha que já está difícil ver hoje mulher com barba e homem com peito? Espera para ver. Hoje você não entende nada. Você vê na internet, é um homem barbudo com peito barbudo, com barrigão, que não é de comida, é de grávida. O homem engravidou não era a mulher, que virou homem e ficou grávido. Aí você não consegue mais entender nada. É uma confusão. Vocês sabem, gente. Eu acho que vocês chegam, às vezes que você lê assim a notícia, fala, deixa eu pensar, porque eu não estou conseguindo raciocinar. Vem criança na igreja que fala, mamãe, eu sou menina. O menino, né? Como assim que você é menina, filho? Na escola falaram que eu posso ser o que eu quiser, mamãe. Cadê esse professor de criança aqui? Deve estar na nossa sala das crianças, né? Mas tem alguma aqui, não tem? Estou falando a verdade ou estou falando besteira aqui? Se eu estiver falando besteira, é para falar. Porque a gente ouve chegar para a gente isso. As crianças, elas estão vivendo uma realidade que a gente não faz ideia do que tem sido. E é uma realidade mesmo para acabar. É uma realidade que, como nós não quisemos tomar o espaço, o diabo veio e tomou o espaço dele. E daí está fazendo o seu jogo. E muito bem feito. Mas a gente é de se calar? Não. Então a gente vai lutar. A gente está aqui falando isso hoje para lutar. Porque a gente podia estar quietinho, isentão. Não, eu vou ficar isento, porque sei lá o que vão falar de mim, né? Mas quem me conhece também sabe que eu dificilmente sou isento em alguma coisa. Eu busco aquilo que é verdade. Eu busco aquilo que é dos nossos interesses. Do interesse cristão. E não vamos voltar só para presidente, não, tá? Vocês sabem. Vamos voltar para governador. Vamos voltar para senador, vamos voltar para deputado estadual, vamos voltar para deputado federal. E o parlamento hoje tem um grande peso. Sempre teve, né? É que a gente estava acostumado mais com acordões, né? Você pega aqui, companheiro, pega um dinheirinho ali, pega lá. Então a gente não ouve falar. Mas quando você bate de frente e não dá privilégio para um ou para outro, o parlamento é muito importante. A legenda é muito importante. Votar em deputados, em senadores cristãos que defendem a ideia de Jesus, que defendem os bons costumes e o princípio familiar é de grande importância. Tão importante ou mais que o presidente. Que para falar de presidente eu tenho até uma gastura quando fala, né? De presidente, porque tem um lá que tá. O cara é tão mentiroso, acho que ele acredita nas mentiras dele. Desculpa, eu vou desabafar agora. Que eu vi um horário político na rádio e falou assim: eu fui absolvido. Absolvido? O cara mente tanto que mente até que foi absolvido. Ele conta com a ignorância das pessoas, porque ele não foi absolvido nunca. O que ele fez é que o STF é indicado por ele, né? O advogado do PT faz parte do STF, então houve uma anulação processual por conta de competência. Não houve em nenhum momento absolvição. Então, se alguém está te falando assim, está vendo como o Lula é honesto, um ser humano, como ele já falou, eu sou o homem mais honesto que esse mundo já viu, é mentira, ele está mentindo para você, inclusive aí, então aí você pode ver como o homem é honesto. E quando a gente vai falar de governador, aqui também tem dois. Quem que é aqui? Vamos lá, meus mineiros. E o Calil. É o Zema e o Calil.
E vocês sabem, o Calil que deve bilhões, quebrou diversas empresas dele, deve pra caramba aí o Calil. Ele se tornou cristão, sabia disso? Eu vou colocar um vídeo do Calil para vocês, prestem atenção, que o Calil agora é bonzinho. Ele é crente. Põe o Calil para mim, mídia, por favor. O Calil também tem 2 aqui. O resto não faz barulho. Solta o Calil para nos emocionar, mídia. Sim ou não? Participe. Já o resultado final aqui para você. E o pré-candidato de Lula ao governo de Minas Gerais, Alexandre Calil, tem sido criticado por um vídeo que circula nas redes sociais, no qual ele aparece dentro de uma igreja e no púlpito falando em nome de Deus e pedindo intercessão por ele. Agora, pastor, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte. Deus me deu essa missão. E eu peço a essa casa de Deus que peça, interceda para que me dê força, porque em muitos momentos ela me falta. Muito obrigado. Para aí, para um pouquinho. Porém, em entrevista recente ao canal Fox Sports... Para um pouquinho. Olhos mareados. Quem vai interceder pelo Calil? Segue o Calil, meu irmão. Emocionou. Segue o Calil. Vai lá, põe play. Questionado se era uma pessoa religiosa, Calil afirmou que igreja é um saco. Acompanhe. Eu não sou. E aí, quando eu falo em Deus e falo, eles começam a me chamar para a igreja. Falam, não, gosta de bar, de uísque, disso que eu gosto. Não me chama para a igreja, não, que igreja é um saco. É isso, então você não pode falar. Começa o pastor, vem cá, vem na igreja espetacular. Calma. E ainda vai me tomar 10%. Nem pro capeta. Pode parar. Você viu como ele virou um homem temente a Deus? Até provavelmente tomar uma cajibrinazinha dele ali. Nós sabemos que tem gente que gosta de uma pinguinha. E daí a pinguinha revelou quem que é o candidato governador de Minas Gerais, que segundo as pesquisas está aumentando o voto dele. Aleluia, irmão. Então, a gente vai votar no Calil, que representa nossos interesses. Pois é. Sabe que em São Paulo, tá o Haddad e o Tarcísio, né? Tarcísio a gente conheceu, inclusive. Olha, já tem petista ali brabo comigo, vai me jogar uma pedra daqui a pouco. E o Haddad, ele foi considerado o pior prefeito da história da cidade de São Paulo. Veja só, eu morava lá, posso te dizer com força que foi o pior prefeito. Ele fez ciclovias, ele pintava faixas assim, que dava em lugar nenhum e chegava em lugar nenhum. E aí está aí para disputar, para ser o governador do estado. Pobres paulistas, amém? Aqui o Calil fez um grande trabalho, ao que me parece. O Calil foi terrível para a prefeitura, né? Não sei se vocês sabem, principalmente Covid. Calil é amigo do Lula, é apoiado pelo Lula. E o Zema fez um grande trabalho, ao que me parece, nos últimos 4 anos, um estado que estava realmente quebrado, devendo para todo mundo, e parece que ele conseguiu grandes coisas. Então, acho que é muito conveniente que ele continue mais 4 anos. Amém? E daí nós vemos, falando em cristãos, falando que ele foi lá fazer essa palhaçada, para depois se revelar, não é verdade? E temos um cidadão chamado Daniel Ortega. Daniel Ortega, quem que é Daniel Ortega? É um ditador da Nicarágua. Amigo do Lula, tá? Não estou falando, ele é amigo do Lula. Assim como o Maduro, quem já ouviu falar em Maduro? Não é a árvore que a fruta está madura. Maduro é o presidente da Venezuela, que mata, que persegue Venezuela, morto de fome, vindo do Brasil. Já ouviram falar na Venezuela, o estado que está lá, né? Amigo do Lula também. E nós temos esse Daniel Ortega perseguindo cristãos. Eu vou colocar um padre falando agora.
Um padre, pastor, eu vou colocar um padre, que dá um resumo muito interessante do que está acontecendo na Nicarágua. Põe o padre, irmão Eduardo, por favor. Ele está pedindo aqui para que o padre falasse sobre o que está acontecendo na Nicarágua, a perseguição e prisão de padres católicos e freiras na Nicarágua. Ah, é? É triste. Toda ditadura, e aqui eu não quero entrar diretamente na política partidária, mas não tem como a igreja não ser política. E eu sou um cara político, no bom sentido da palavra, no sentido de formar opinião. E nós não podemos aceitar qualquer ditadura. E o que está acontecendo lá é um absurdo. É uma ditadura onde, só para você ter uma noção, há 15 dias atrás, foi fechada todas as rádios católicas da Nicarágua. Agora, semana passada, o bispo ficou preso dentro da sua casa, sem poder exercer o ministério. E os padres estão sendo, na Nigéria também, sendo raptados, alguns mortos e alguns desaparecidos. Por que medo de... Porque a igreja forma consciência, né? A igreja, ela dá esperança, forma resistência à ditadura. Nos dias de hoje, então, ainda existe esse tipo de perseguição? Existe. No Brasil nós estamos vivendo. No Brasil também? No Brasil estamos vivendo. Estamos vivendo porque nós, como igreja, nós temos um papel muito grande, que é, volto a dizer, o papel de formar consciência, dar esperança, e um povo que é firme na fé, é difícil de manipular. É igual a educação. Por que os governantes não querem investir na educação? Porque é mais fácil manipular um povo burro, analfabeto. Da mesma lógica que eu sei que muitos professores e educadores vão concordar comigo do que eu estou dizendo, vale para a religião. Por que não se quer um povo sadio espiritualmente? Porque o diabo não quer. O diabo, o espírito do mal, não quer que o povo reze e que o povo seja família. Então fiquem filtrando todo tipo de maldade. Obrigado. Daí você pode falar, o que eu tenho a ver com o padre? Temos nada a ver com o padre. Mas se hoje são padres sendo perseguidos, são rádios católicas sendo fechadas, são padres sendo presos, amanhã serão os pastores. Está muito próximo de acontecer. Isso está acontecendo. Eu falo para a bispa aqui, porque vai chegar um dia que eu vou sair dessa igreja algemado, apenas por pregar a palavra de Deus. E se for necessário, eu vou sair da igreja algemado. E se for necessário, vai todo mundo para a porta da cadeia. Louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Porque nós não nos calaremos nunca. Não temos que falar, glória, não. Está acontecendo lá, vai acontecer cá. Estão nervosos, estão loucos, o diabo está pulando, está ficando maluco, porque o cristão se levantou nas eleições passadas, e o cristão vai se levantar nas próximas, e nas próximas, e nas próximas, e nas próximas, e cada vez mais vai ter mais cristão representando o povo. É assim que a gente vai lutar e vai mudar a realidade desse país e desse mundo, com mais cristãos, porque quando você cala o cristão, meu irmão, o diabo faz festa e toma conta. Então você vai escolher em quem você vai votar. É em alguém que pelo menos fala o nome de Deus, que faz alguma coisa por Deus, que põe cristão no STF, que põe cristão no ministério, ou vai voltar para o filho do cão? Você escolhe, você tem seu livre-arbítrio. Eu não quero influenciar ninguém. Mas mídia, não precisa colocar aqui não. Coloca o vídeo lá da pipoquinha, quem tiver com fome. Põe a pipoquinha. Dá licença aí.
Ele vai cumprir um compromisso aqui com a Israel. Eu queria pedir a vocês que não vá. Quem está no palco, quem está no palco, está igual. Quem está no palco, está igual. Quem está no vídeo ali? Ah, bom. É o grande Molusco. Pode acender a luz. Que está lá, recebendo pipoquinha. Será que ele vai levantar a bandeira cristã? Hein? É dois lados, meu irmão. É direita e esquerda. É dois lados, meu irmão. É céu ou inferno. Ninguém aqui. Para onde você vai? Para o céu ou inferno? Eu vou para o meio. Ninguém vai para o meio. Vai para o meio do inferno. Você vai para o meio do inferno. Hoje eu abri o YouTube e eu vi um negócio lá. Estava lá escrito. Eu não consegui nem ver. Eu falei, eu vou ver, mas não consegui ver. Um cara lá, espírita, falou assim: Hitler está na prisão de Plutão. Eu falei, é mesmo? Tem essa prisão? Ele está no inferno lá, comandando os comparsas e os amigos deles. Logo, pô, capeta. Mas, meus irmãos, domingo é dia da gente votar. Porque se você falar assim, vou deixar na mão de Deus, Deus vai falar, pode deixar que eu vou te cobrar. Está na minha mão, seu isentão. Então eu vou te cobrar, porque você está sendo conivente e permitindo que as coisas ruins aconteçam. Eu sei que tem gente que é fissurado no que é ruim, bispa. É impressionante, tem gente que ama o que é errado. Esse dia eu estava vendo, nem sabia, espero que vocês também nem saibam. Está tendo um reality show chamado A Fazenda. Quem sabe aqui? Não levanta a mão. Vamos evitar. Mas daí eu estava vendo lá, chamaram a doutora Deolane, todo mundo sabe que é a doutora Deolane. Chamaram ela para participar da Fazenda. A mulher foi presa outro dia, porque faz parte do PCC, e agora está lá na Fazenda que o povo parece tudo gostando e votando nela. Tem gente, a bispa pode explicar um pouco mais da psicologia, isso deve chamar sadomasoquismo, sei lá o que deve chamar isso aí. Eu gosto de sofrer, então eu gosto do que não faz bem. Se você é desses, meu irmão, tudo bem, mas domingo põe seu joelho no chão e ora. Fala, hoje eu vou me amar. Eu não quero sofrer hoje. Eu sei, as pessoas vão atrás do que é errado. Tem igreja, um monte de coisa errada e tem gente indo atrás. Tem igreja pelo país que só faz coisa errada e tem gente indo atrás. Tem igreja em Paraíso que só faz coisa errada e tem gente indo atrás. Eu não sei o porquê isso acontece com o ser humano. Talvez realmente falte o Espírito Santo nele. Mas, gente, vamos parar de querer sofrer. Deus não quer sofrimento para a gente, não. Deus quer o povo dele bem, quer o povo dele são, quer o povo dele pensando. Quer votar errado, tudo bem, mas tenta não fazer isso, porque isso não vai agradar. Isso não vai ser bom para você, para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu neto. Veja o que eu estou falando aqui. Essas eleições irão mexer pelo menos com os próximos 100 anos do Brasil. Ah, mas tivemos 4 anos difíceis, é verdade. Tivemos pelo menos 2 anos de pandemia. Estamos tendo guerra. Tivemos tudo quanto foi catástrofe para afundar. E ainda o Brasil conseguiu se manter de pé. É como a bispa diz, o Brasil tem tudo para ser um país maravilhoso. Nós temos riquezas naturais. O Brasil alimenta o mundo. Tem terra para caramba. Tem minérios, tem coisas valiosíssimas no Brasil. E a gente vê que tem governante falando que a Amazônia é do mundo, governante brasileiro. Isso é nosso, gente. A gente é um povo que tem uma potência absurda. A Europa está aí sofrendo porque depende do gás russo. A gente não depende de nada.
Se você pensar, o Brasil depende dele mesmo. O Brasil sustenta o mundo, gente. Vamos colocar no dia 2 isso em consideração. Vamos colocar no dia 2, fala, chega de ser enganado. Mais de 20 anos bastam. Vamos mudar. Depende da gente só? Não. Mas a gente faz parte, nosso papel é muito importante nisso. Vamos fazer o possível para mudar a realidade que hoje está aí. Ninguém vai mudar em 1, 2, 3, 4 anos o que foi feito em 30, em 20. Mas é um começo. Amém? E nós temos a obrigação de entrarmos em oração e sempre pedirmos que entre no governo alguém que possa representar o cristão, a família e os bons costumes. Se nós tivermos essa base, meus irmãos, ninguém segura o povo brasileiro. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por esse momento especial e único, maravilhoso, onde pudermos reunir os endereços aqui de São Sebastião do Paraíso, ó Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter falado conosco essa noite. Essa unção tremenda que está aqui nesse culto hoje, ó Pai. Um culto muito importante, extremamente importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, para a nossa família, para a nossa igreja, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos dê consciência, muitas vezes para enxergar aquilo que não estamos enxergando, perceber aquilo que não estamos percebendo, ó Pai. E que no dia 2, no domingo, Senhor, nós possamos voltar com consciência, pesquisar naqueles candidatos em que podem fazer a diferença, ó Pai. Nesses 3 pilares, na família, no cristianismo e no bom costume, Senhor. Que o Senhor abra nossos votos para votarmos certo para o presidente, para governador, para senador, para deputado estadual e para deputado federal, meu Deus e meu Pai. Que nós possamos não votar porque aquele é bonitinho, porque aquele não é, porque aquele faz isso ou não, mas votar pela competência que ele tem, pelo preparo que ele tem, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja com o nosso país no dia 2, meu Deus e meu Pai, e que os resultados dessas eleições possam ser surpreendentes para o bem, Senhor. Que a história do Brasil comece a ser mudada hoje, ó Pai. Uma história de retrocesso de décadas, que nós possamos virar esse jogo, meu Deus e meu Pai. Que nossas crianças possam ter um futuro com Deus pela frente, Senhor. Um futuro correto pela frente, ó Pai. E não um futuro bagunçado que está acontecendo hoje em dia, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós pedimos ao Senhor força e capacidade, Senhor, porque essa guerra depende de nós. É a guerra do céu contra o inferno, e o céu sempre vence. O diabo se debate, o diabo esperneia, mas quem vence é Deus, que é acima de tudo e acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.